Excelentíssimo senhor presidente, digno ministro Zanin, uma honra, uma satisfação muito grande em fazer essa participação na presença desse presidente, que foi um dos mais extraordinários advogados, que nós rendemos homenagem a Vossa Excelência pela garra, pela batalha, pela competência, pela dedicação, pela seriedade, por tudo que Vossa Excelência representa. Na pessoa de Vossa Excelência, então, nós saudamos também os advogados. E ministro, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, uma honra imensa estar aqui na presença de Vossa Excelência, um processo da sua relatoria. Eminente ministra Carmen Lúcia, uma satisfação, mais uma vez, retornarmos aqui. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso, vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, nós prosseguimos um pouco, nós fizemos uma divisão, porque era importante que eu tivesse essa oportunidade com o meu colega, companheiro de escritório, que também precisava ter a sua oportunidade de fazer uma sustentação oral nesse tribunal, perante Vossas Excelências. E nós estamos aqui também pelos atos já mencionados, trazidos pelo doutor Jair, mas, paradoxalmente, pela ausência de fatos concretos que nos tragam fundamentos para uma ação penal. Nós temos a condição, a oportunidade de demonstrar, pelo menos, um pouco daquilo que Cid é. Mauro Cid, um jovem ainda oficial da Polícia Militar, que representa muito bem a sua história, filho de militar como ele. E, para isso, trazemos um rigor, o exame na apuração dos fatos, exigimos provas materiais dos acontecimentos que tem, mas que se vê nos autos com todas as letras, é a ausência absoluta desses elementos, de elementos de prova. Na Constituição não admite ponderações, condenações, enfim, interpretações sem provas concretas, sem efetivamente existir dados para impor a sanção penal. Mas o que os autos revelam? O que há efetivamente nos autos? Que Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista, que não há sequer uma única mensagem de sua autoria, propondo, incentivando ou validando qualquer atentado contra a democracia ou contra o sistema eleitoral. O que há, Excelência, é o recebimento passivo de mensagens no seu WhatsApp, das quais, aliás, ele sequer fazia repasse, porque o WhatsApp tem esse sistema de recebe e reenvia, recebe e reenvia. Nem isso Mauro Cid fez nas suas mensagens. Ou seja, a acusação confunde um vínculo funcional como subservência, com conduta criminosa, não passando de meras suposições. Enfim, mas faz parte do processo, do procedimento. Quanto à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nada, absolutamente nada há nos autos. Mais uma vez, a acusação se perde nas brumas da narrativa. Diz que Mauro Cid teria participado de conversas e redigido documentos. Que documentos? Com que conteúdo? Onde está? Aliás, a própria investigação admite que apenas projetou um rascunho de documento em uma tela do Palácio do Planalto. Não redigiu, não repassou, não distribuiu, não agiu. Aliás, não há uma linha, um áudio, uma fala que demonstre a intenção real de subverter o regime constitucional vigente. E o tipo penal do artigo 359-L do Código Penal exige mais do que isso. Exige intenção dolosa, atos concretos, execução de meios capazes de abolir o Estado de Direito. O que temos aqui? Presença física e função institucional. Só isso. Mas isso não é crime, nem aqui, nem na China. Sobre o crime de golpe de Estado, a acusação vai ainda mais longe, na ausência de fundamentos.
quer imputar a Mauro Cid um crime que pressupõe o uso de violência ou grave ameaça contra o governo constituído. Mas a única coisa que nós temos aqui é que Mauro Cid não participou dos atos de invasão, não comandou nenhum movimento militar, não instigou, não planejou, não mobilizou ninguém. Mesmo assim, tenta imputar a responsabilidade penal. Com base em quê? Em mensagens privadas com sua esposa? Em reuniões protocolares que sequer há registro de incitação? Em suposições? Em especulações? Mas isso não é prova, excelências, nem aqui, nem na China. Mas isso é muito grave para um processo dessa envergadura. Avançamos para o crime de dano qualificado ao patrimônio da União. Aqui, a acusação assume um caráter abertamente alegórico, diria até folclórico. Mauro Cid, que não participou dos atos, que estava fora do Brasil, não financiou, não convocou e sequer sabia do que estava acontecendo. É tratado como coautor moral dos atos de destruição do patrimônio público. Essa lógica, senhores ministros, é incompatível com o Estado democrático de direito e com os princípios da responsabilidade penal individual. Ninguém pode ser punido por conexões abstratas com quem praticou um crime e tampouco por ocupações simbólicas. Se ele não tem o dom da ubiquidade, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estava nos Estados Unidos. Mas há um elemento que ultrapassa o absurdo jurídico e entra no campo da injustiça moral. Generais, coronéis, oficiais, enfim, todos foram claros, firmes e uníssonos. Mauro Cid jamais articulou golpe, jamais fez propostas ilegais. O general Freire Gomes, comandante do Exército, na época, foi categórico a afirmar que nunca viu Mauro Cid qualquer traço de adesão a propostas antidemocráticas. Seus comandantes não viram em qualquer adesão ou tendência criminosa de Cid. Como pode a acusação ver tanto? Onde estaria a conduta dolosa de Cid? Onde está a ação ou coação da Cid? Onde estaria, enfim, o crime praticado por ele? Seja por mensagens privadas ou com a esposa, então, mas nós não temos mensagens para eles direcionado, estimulando, incitando qualquer tipo de infração penal. Mauro Cid firmou com o Estado um acordo de colaboração premiada, com acompanhamento da Polícia Federal, homologado. Mas, enfim, excelência, nós não temos material, não temos prova para além disso, mas nós temos um acordo de colaboração premiada. Isso, o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que está em vigência. O Mauro Cid cumpre a sua parte. E nós, como defensor, pedimos apenas que seja chancelada, seja confirmada, enfim, o Mauro Cid cumpra a sua parte. E nós cumprimos a nossa aqui, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado.